E vem conferir uma lista com 5 atores que se arrependeram de recusar um grande papel no cinema. Uma coisa que é comum em Hollywood é grandes atores ou até atores pequenos acabarem recusando vários projetos em Hollywood. Desses vários projetos, alguns nunca vão pra frente, mas alguns acabam se tornando grandes filmes da história do cinema. Dessa forma, esses atores, tanto atores grandes que viraram grandes atores, como atores desconhecidos que tinham uma chance de virar um grande ator, os dois acabam sempre falando em entrevista que se arrependem em ter recusado esse papel. Dessa forma, eu resolvi trazer uma lista de atores que tiveram propósito para fazer grandes filmes, grandes projetos, mas eles acabaram recusando e que eles acabaram se arrependendo. Dessa forma, vamos à lista. E começamos com o ator Josh Hartnett, que recusou o papel de Batman na trilogia do Christopher Nolan. O ator, no começo dos anos 2000, estava fazendo muito sucesso, porque ele estava fazendo alguns filmes que estavam ganhando bastante público. Filmes como Prova Final, filmes como Falcão Negro em Perigo, filmes como Pearl Harbor. Ele é um ator que no começo dos anos 2000 estava em ascensão. Dessa forma, Christopher Nolan achou que ele seria um bom nome e o nome preferido para viver o Batman na sua trilogia. Josh Hartnett achou melhor não aceitar o papel. Ele achou que se ele aceitasse fazer o Batman, isso acabaria pegando na sua carreira e que as pessoas sempre iriam associar ele com o Batman. E dessa forma ele ficou com medo de não pegar grandes papéis, não pegar outros papéis, porque ele ia ficar com essa alcunha de você é o Batman, você não é mais o Josh Hartnett. Então ele resolveu recusar e aí Christopher Nolan foi lá e foi atrás e contratou Christian Bale para poder fazer o Batman nos seus filmes. Josh Hartnett fala em entrevista até hoje que ele se arrepende muito de não ter feito o Batman, não pelo personagem. Ele continua até hoje com a ideia de que seria muito ruim para a carreira dele ter um personagem que seria tão maior que o próprio nome dele, onde iria fazer com que a carreira dele poderia se transformar só no Batman. O motivo dele se arrepender é porque ele fala que logo depois o Christian Bale foi chamado para fazer mais alguns projetos com o Nolan. Dessa forma, é isso que ele queria. Ele queria ter trabalhado mais com o Nolan, ele queria ter trabalhado com grandes diretores e achava que o Nolan poderia ser uma porta de entrada muito grande para sua carreira a partir dali. Então, por isso que ele se arrepende. Não por causa do Batman, mas sim porque ele acha que o Nolan poderia ter dado uma impulsionada na sua carreira. E realmente foi isso que aconteceu. Porque o ator no começo dos anos 2000 fazia muito sucesso, aí depois, por causa de poucos filmes que estavam fazendo muito sucesso na época, e depois ele sumiu, fazendo com que a carreira dele não virasse nada praticamente, que hoje muita gente nem conhece o nome do ator. E com certeza uma atriz que até hoje se arrepende do papel que recusou lá no começo da sua carreira foi a atriz Molly Ringwald, quando recusou o papel no filme Uma Linda Mulher. Vale destacar que nos anos 80 e anos 90 tinha uma atriz que estava despontando, que fazia muito sucesso, que era a Molly Ringwald, porque ela participava dos filmes do diretor John Hughes, o finado diretor John Hughes. Diretor esse que nos anos 80, 90 tinha os filmes que faziam muito sucesso, filmes que eu tenho certeza que se você procurar a carreira desse diretor, você já viu muito mais da metade e com certeza muito você se divertiu muito assistindo, porque é um filme que passa até hoje na TV, filme desse diretor. Tanto que quando passa um filme mais adolescente, um filme mais realmente com essa pegada mais adolescente dos anos 80, 90, sempre falam, é um filme parecido com o John Hughes, ou um filme que quer ser igual ao John Hughes, pra mostrar o tamanho desse cara. E esse cara tinha uma atriz que ele gostava muito de utilizar nos seus filmes, e como protagonista, que era a atriz Molly Ringwald, fazendo 3 filmes de diretor que fizeram muito sucesso, Gatinhas e Gatões, Garota Rosa Choque e Clube dos 5. Dessa forma, ela estava despontando na sua carreira, ela estava despontando com todos os sentidos, todo mundo queria ela. E obviamente, o diretor de Uma Linda Mulher também queria ele no seu papel, chegando nela e falando assim, você vai ser a protagonista do meu filme, eu quero que você faça parte do meu projeto. E na época, ela falou que não se interessava no papel, porque ela tinha muitos projetos em andamento, e dessa forma, ela não teria tempo na sua agenda para Uma Linda Mulher. Dessa forma, o diretor não teve como contratar ela, e contratou a Julia Roberts, que virou protagonista de Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher é um dos grandes sucessos de romance de todo o tempo. Se você procura listas de filmes de romance, filmes que marcaram o gênero, tem Uma Linda Mulher. Trilha sonora de filme, tá? A trilha sonora de Uma Linda Mulher. E vale destacar, o filme concorreu ao Oscar. Em qual categoria? Melhor atriz. Fazendo quem que era a papel? Julia Roberts pelo papel. Dessa forma, Molly Ringwald, que era uma atriz que tinha um potencial nos anos 80, que muita gente via como uma atriz que poderia despontar pela quantidade de filme que estava fazendo, recusou um papel que não fez com que a sua carreira desse aquele pulo para virar uma grande atriz, uma atriz
reconhecida, porque só dela ser indicada ao Oscar, como a Julia Roberts, ela já seria super mais... Muita gente vai querer ela em filme, mas não foi isso que aconteceu. Ela recusou e a carreira dela meio que deu uma queda. Ela parou de fazer filme, ela continuou fazendo filme, mas filmes que ninguém assistia, foi perdendo espaço ao longo do cinema. Dessa forma, hoje em dia, você nem encontra a atriz. Ela ainda faz participações especiais em série, ela ainda faz participações como personagem secundária, mas ela nunca foi a atriz que eu acredito que ela achou que ia ser e que muita gente achou que ela ia ser pelo sucesso que ela fazia nos anos 80. E com certeza, recusar Uma Linda Mulher, que era um filme que concorreu ao Oscar na categoria que ela recusou, foi um dos motivos da carreira dela não ter despontado. E dessa forma, eu entendo porque ela fala que é um dos grandes arrependimentos da sua carreira. O terceiro ator barra atriz que eu trago nessa lista é a atriz Gwyneth Paltrow pelo filme Titanic. Vale destacar que ela já é aquela atriz que eu mencionei lá no começo, que é atriz que deram certo, que viraram grandes atrizes de Hollywood, grandes atores de Hollywood, no caso que vai ter ator mais pra frente nessa lista, mas que mesmo assim tem alguns papéis na carreira que eles recusaram e que eles se arrependem muito. No caso da Gwyneth seria o filme Titanic, dirigido, roteirizado pelo genial James Cameron. Quando James Cameron estava fazendo a sua seleção de quem seria a melhor atriz para viver a Rose, ele chegou a duas atrizes, Kate Winslet e Gwyneth Paltrow. Só que a escolha foi a Gwyneth. Ele achava que a Gwyneth seria melhor para o seu filme. Afinal, na época, ela era uma atriz que já era super conhecida. Assim como Leonardo DiCaprio, na época que foi escolhido para fazer o Titanic, ele era um ator que já era conhecido por outros projetos. Por alguns outros projetos. Porque ser um ator grande naquela época, não como ele é hoje em dia, mas um ator que já valeria o investimento no seu filme. E a Gwyneth também na época, porque ela é uma atriz que tinha feito alguns papéis, já tinha uma fama ali na sua carreira, então valia o investimento. Mas ela recusou o papel. E aí o papel acabou indo para Kate Winslet e a história a gente já sabe. Titanic se tornou, e é até hoje, a terceira maior bilheteria da história do cinema. Já virou a primeira e agora está em terceiro, mas ainda é um recorde absurdo considerando como que foi a inflação do cinema e considerando como o filme continua conseguindo se manter em terceiro lugar, apesar de tanto tempo do seu lançamento. Gwyneth é uma atriz que, obviamente, como eu falei, tem uma carreira considerada de sucesso. Fez parte de filmes como Seven, ganhou o Oscar um ano depois de Titanic pelo filme Shakespeare Apaixonado, está no universo Marvel, um dos universos que mais dá lucro hoje no cinema, mas o Titanic foi algo que não caiu na sua carreira. E eu acho que o arrependimento dela é por dois motivos. Primeiro, que Titanic hoje em dia já é um clássico do cinema. Já é um filme que ele tem uma quantidade de fãs muito grande e reverenciado. Atores de dentro do filme que nem participam tanto são lembrados por causa do Titanic. Então, essa fama que o filme entrega acaba fazendo falta porque muito ator quer ter. E tem mais um fator fundamental que com certeza faz com que ela se arrependa muito. Como eu falei, na época que lançou Titanic, a Gwyneth já era conhecida por alguns papéis. Ela já tinha uma fama em Hollywood e ela não era uma desconhecida. Dessa forma, quando ela foi assinar seus contratos, ela poderia fazer alguns pedidos, assim como o Leonardo DiCaprio poderia já fazer na época também. E um dos pedidos é que ela teria uma porcentagem bem grande dos lucros de Titanic. E aí é que está o grande arrependimento da atriz. Imagina isso, o terceiro maior bilheteria da história do cinema. E até hoje ele continua lucrando. Até hoje, quando relança o filme, a bilheteria só cresce. Vendem DVD, vendem filme, vendem todo tipo possível. Cada pouquinho desse lucro, um pouco iria para o bolso da Gwyneth. Então ela perdeu uma bolada gigantesca, que ela poderia ser mais rica do que ela já é e ter um dos grandes filmes da história do cinema no seu currículo. Então por isso que ela acaba se arrependendo muito, apesar da carreira dela ter sim dado bastante sucesso. E o penúltimo ator que eu trago para essa lista é o ator Will Smith pelo papel de Neo em Matrix. Will Smith é outro ator que não tenho o que falar, a grandeza dele em Hollywood. Um ator que faz todo tipo de filme e todo acaba tendo um sucesso. Will Smith que já ganhou o Oscar e um cara que tem uma carreira que é incontestável dentro de Hollywood. Vale destacar que até o começo dos anos, até metade dos anos 2000, ele era o ator que mais as pessoas procuravam para fazer os filmes, ele era o ator mais bem pago de Hollywood. Só que ele foi passado por um outro ator, que é o Dwayne The Rock Johnson. Hoje ele é o ator que as pessoas mais querem nos seus filmes e o ator mais bem pago de Hollywood. Mas antes dele era o Will Smith. Então ele é um ator incontestável. Ele pode recusar um papel ou outro que ele se arrepende, como eu vou falar do Neo em Matrix, mas não tem como falar que a carreira dele foi ruim por causa disso. Mas ele se arrepende exatamente por causa que era uma franquia e vamos falar um pouco sobre isso. Nos anos 90, Will Smith ele já era esse ator que estava despontando como uma das grandes caras de Hollywood de todos os tempos, pelos projetos que ele estava
estava fazendo, pela popularidade que o ator tinha e porque todo mundo queria ter um pouco do Will no seu filme. Dessa forma, as irmãs Wachowski acharam que seria interessante ter ele como Neo em Matrix, na sua nova trilogia que elas iriam fazer. Dessa forma, ele acabou recusando. Ele acabou recusando por causa que ele não tinha achado a ideia do filme super interessante, mas é porque na época, vale destacar, não era comum ter esse tipo de filme mais diferente. Ele achou que é um filme que não iria trazer tanto lucro pra ele, e ele também achou que seria uma franquia. Ele já estava com a ideia de fazer uma trilogia, ele não queria ficar preso em uma trilogia. Dessa forma, eles foram atrás do Keanu Reeves acertou, e o Keanu Reeves, que também tem uma carreira de sucesso, vale destacar que o filme que todo mundo lembra quando fala de Keanu Reeves é o Neo em Matrix. Muita gente hoje em dia vai lembrar de John Wick, mas para pensar, John Wick é um filme muito recente. Até John Wick as pessoas lembravam muito só de Matrix. Matrix é o filme do Keanu Reeves. Então, para mostrar o tamanho do filme, o tamanho da franquia. E outra coisa que eu acho que faz com que o Will Smith se arrependa de ter perdido o papel, além de ter sido um dos grandes filmes de Hollywood, um filme reverenciado, um filme que ele é estudado, um filme de a filosofia daquele universo, ele sabe que seria um filme grande para ter na sua carreira, ainda tem um fator que ele iria ganhar uma bilheteria de um filme que fez muito sucesso, porque ele já tem, assim como a Gwyneth, ele já poderia ter uma fatia da bilheteria, e também até hoje, se você perceber, o Will Smith é um cara que tenta conseguir uma franquia para ele, tenta conseguir uma franquia para ele poder ter uma estabilidade melhor em filmes de franquia. Muito ator que é isso hoje em dia. E Matrix seria isso. Então o Will Smith, em questão de carreira, não tem motivo para ele se arrepender de Matrix. Porque ele tem muito filme bom. Mas em relação ao que a franquia representou pro cinema, a forma como ela é reverenciada hoje em dia, estudada, eu acho que isso que faz ele se arrepender. Porque ele sabe que ele, nesse filme, seria seria o personagem para ele que ele poderia ter para sempre na sua carreira, poderia revisitar, e seria um filme que as pessoas sempre mencionam disso. Talvez o Smith é muito maior que os filmes que ele faz. Talvez em Matrix seria aquela franquia que seria junto com o nome dele. Então por isso eu acredito que ele tem um grande arrependimento. E o último ator que eu trago para essa lista é o ator Matt Damon com o filme Avatar. Se o terceiro lugar dessa lista é a terceira maior bilheteria da história do cinema, um filme do James Cameron chamado Titanic, o primeiro lugar dessa lista também é um filme do James Cameron, só que agora a maior bilheteria da história do cinema. Avatar. Avatar é um filme que todo mundo conhece, foi uma revolução cinematográfica, foi por causa do 3D, por causa da forma como as pessoas se apaixonaram por aquele universo, e tem matérias da época que falam a seguinte frase de muita gente: eu queria morar em Pandora, para mostrar como as pessoas na época que lançou Avatar realmente se apaixonaram por aquele universo. Originalmente a ideia do James Cameron não era escolher um ator menos conhecido para fazer o papel, caso que aconteceu aqui. Ele escolheu um ator já consagrado para fazer o Jake Sully. E esse ator era Matt Damon. Matt Damon que na época já era super conhecido, já tinha concorrido, ganhado o Oscar, inclusive Matt Damon, assim como Will Smith, ele é um cara que não precisa se arrepender da sua carreira. Todo ano lança filme, todo ano lança filme grandioso, e teve uma época aí de uma sequência de 5 anos, onde todo dia o filme dele estava concorrendo ao Oscar. Então, ele é um ator realmente muito grande, mas aí é que entra o mesmo arrependimento da Gwyneth e também do Will Smith um pouco, entra na mesma toada dos dois. Avatar vai ter mais de 5 filmes. Essa é a ideia do James Cameron. Essa é uma franquia para Matt Damon poder parar, aposentar, fazer o que ele quiser nessa franquia. Então, esse é o primeiro arrependimento. É uma certeza que ele teria um filme todo ano, gravando o filme e ganhando muito dinheiro. A outra coisa que seria: ele teria uma fatia do bolo da bilheteria de Avatar pelo tamanho do nome dele já em Hollywood. E Avatar é a maior bilheteria da história do cinema. Então isso também junta com o arrependimento dele de ter largado esse papel. Matt Damon, eu coloquei ele como último, porque realmente ele é um ator muito grande, que concorre ao Oscar, mas mesmo assim, ele é um ator que, se parar pra pensar num povo de modo geral, ele conhece mais o nome Matt Damon do que os filmes do Matt Damon em muitos momentos. Provavelmente o público mais novo. E dessa forma, se ele fizesse parte do filme Avatar, ele teria uma franquia pra ele, um nome pra ele, e talvez ele seria um dos caras mais ricos de Hollywood hoje em dia, considerando o quanto de dinheiro que Avatar tem. E por isso eu coloco ele como o maior arrependimento aqui de toda essa lista, mesmo que não tenha uma ordem, eu deixei ele por último porque eu me arrependeria muito se eu tivesse perdido uma fatia do bolo da maior bilheteria da história do cinema e de uma franquia que vai ficar até o fim da década. Então você teria muita coisa para se arrepender, ainda mais que cada ano que você passar tem um filme de Avatar no cinema e que ele passa do bilhão. É só você ver que enquanto eu tô gravando esse vídeo, o Avatar, o Caminho da Água, que é o Avatar 2, já tá batendo 1,800 bilhões. Tem uma noção de como a franquia sempre vai dar muito dinheiro, e por isso que eu acredito que ele é um dos caras que mais se arrepende dessa lista. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você lembra de algum ator que você acha que se arrependeu do papel? Você achou que faltou algum nessa lista? Comenta aqui embaixo. Eu volto
no próximo vídeo.